noite de quarta-feira, às 19h48 da noite, sobre a direção do tema Fazer isto em memória de mim. Você sabia que se você não tiver uma atenção crucial para com o Espírito Santo, ele não pode se manifestar na sua vida? Nada nesta vida pode ser mais importante para você do que ele. Nem o ar que você respira pode ser mais importante para você do que ele. Teu pai, tua mãe, teus filhos, teus negócios não são mais importantes do que ele. Tudo isso é nada sem a presença do Espírito Santo. Tudo isso é vácuo, é passageiro sem a presença do Espírito Santo. Ele que cria todas as coisas. Ele que faz você lembrar deste dia que temos que comemorar o sacrifício de Jesus. Ele sacrificou Jesus por mim e por você. O Espírito Santo, ele sacrificou Jesus por mim e por você. Porque ele sabia que hoje você teria oportunidade de ter esperança. Pastora Rose, sei que estão presentes, vocês estão online. As pessoas, elas estão se tornando inflexível, endurecida, porque elas entristeceram o Espírito Santo. O Espírito Santo já não fala mais com ela. O Espírito Santo já não alerta ela de mais nada, porque ela o entristeceu. Você, quando desagrada o seu marido, a sua esposa, isso é por um momento. Quem incentiva vocês de se reconciliar é o Espírito Santo. Os homens, eles já não estão tendo mais sentimento. Você vê que as pessoas estão matando sem sentimento nenhum, de culpar, de pesar. Você vê que filhos estão matando seus pais como que nada aconteceu. Esses dias eu vi um caso de uma jovem matou a prima por causa de um telefone. Matou. E quando ela foi para o tribunal, ela ficou rindo. O diabo, ele não vai querer que você se conecte com Deus. Você não pode perder o seu foco para nada. O diabo vai enviar um bicho, o diabo vai futucar teu filho, o diabo vai fazer você ter dor de barriga, o diabo vai fazer você ter vontade de beber água, o diabo vai fazer você ter vontade de levantar, o telefone vai tocar, vai chegar mensagem para você não se conectar com Deus através do Espírito Santo. Eu lembro, pastora Rosa, quando eu fui chamado há 32 anos, vai fazer 32 anos atrás,
Pastora Rose, eu não dava confiança para ninguém. Ninguém ousava fazer isso, ó. Tirar a minha atenção, porque o rosto já não é bom, né? Já é cara do bope mesmo. E ninguém ousava me tirar a atenção. Eu me conectei com Deus de uma tal maneira que 2 meses de convertido, eu já estava batizado nas águas, eu já estava batizado no Espírito Santo. Por esse período. Eu tive um encontro com Deus, foi dia 4 de abril de 1994. Vai fazer 32 anos. Eu era um jovem de praticamente 17 anos. Eu era uma criança. Já era pai, já tinha família, já tinha responsabilidade. Esses dias eu fui resolver uma questão com a pastora Rose. Eu encontrei um garoto, acho que eu já até apaguei a foto. Um garoto de 5 anos, 6 anos, 7 anos, trabalhando para ajudar a mãe dele. 10 aninhos. A responsabilidade está dentro de poucas pessoas. Deus, Ele está olhando do céu, está buscando pessoas responsáveis para fazer a obra dele. Deus não quer maquiagem. Deus não está procurando pessoas fortes, bonitas, intelectuais. Deus está procurando pessoas leais e verdadeiras. Meu amigo, minha amiga, está extinto. Está extinto de pessoas assim. O Espírito Santo passa os olhos sobre a terra e não acha mais. Aqueles que estão nascendo com este caráter não estão conseguindo viver porque já estão virando aborto. As mães estão arrancando a ferro, estão arrancando de maneiras cruéis. Você que é dessa geração, você precisa ter esse caráter. Eu estava vendo um vídeo, ouvindo um vídeo que a pastora Rose estava vendo, quando o caráter é ruim, é maligno. Não muda. Não muda, pastora Rose. Não muda. Esse caráter que eu tenho vem da minha natureza desde que eu nasci. Um caráter leal, um caráter fiel, honesto. Tive minhas falhas nessa minha caminhada de 50 anos. Mas a lealdade é tudo. O respeito é tudo. O Espírito Santo nunca vai lembrar você se ele não vê espaço em você. Ele pode até tentar falar, mas ele não vai conseguir falar com você. Você pode, se você não tem um caráter firme, você até anda no caminho, mas chega uma hora que você, na primeira oportunidade, você desvia do caminho, porque o que queima dentro de você é o desejo maligno. Ô Gael, presta atenção na pregação, é aqui que vai te abençoar, não é aí não. O Espírito Santo, ele está procurando pessoas fiéis e leais. E está difícil de achar.
Pastora Rose, está difícil. As pessoas, elas querem reconhecimento, elas querem títulos, elas querem microfone e câmera na cara. Nós só faz isso porque nós temos um público. Nós só gravamos porque nós temos pessoas que nós alcançamos do outro lado. E por sinal, temos agora 16 mil pessoas que nos acompanham em uma das redes sociais. É um número bem bacana de pessoas que acompanham o nosso trabalho. Então tem sido fácil a gente manter esse trabalho, mas graças a pessoas que nós possamos confiar, pessoas que nós possamos contar na dificuldade, na luta, para manter. Nós não somos uma igreja de multidão, somos uma igreja que se preocupa em pregar a salvação, em trazer a correção para nós e para os que nos ouvem. Não somos de muitos amigos, somos da verdade. Eu louvo a Deus por eu ter essa oportunidade de pregar o Evangelho. E nós precisamos dar valor. A gente tem visto a deslealdade de muitas pessoas na caminhada. Pessoas que ela não faz isso em memória de Cristo, ela faz isso para atrapalhar a memória de Cristo. Quando ela fala mal do pastor, quando ela fala mal de um líder, quando ela tenta semear contenda entre irmãos, quando ela tem inveja do outro irmão. Sabia disso? Só porque o outro irmão é mais descolado, ela tem inveja. Isso é um demônio. Quando o caráter é ruim, o Espírito Santo não consegue mudar, pessoal. Quando o caráter é perverso, maligno, o Espírito Santo não consegue, já está na natureza da pessoa. Mas se ela desejar de toda a sua força, ele pode mudar essas pessoas. Tem pessoas que já está destinada ao inferno. Ela está na obra de Deus. Mas o inferno já faz parte da vida dela. É dura essas palavras. É pesada essas palavras. Mas ela tem que ser dita por alguém. Alguém tem que ter coragem de dizer. É por isso que as igrejas, elas estão desvaziando. É porque as pessoas não querem mais saber da verdade. Elas preferem viver enganadas. Elas querem viver iludidas, achando que vai para o céu, mas não vai. Não vai. Existe um requisito para você ser salvo. Existe um sacrifício para você ser salvo. Ah, Jesus morreu, eu vou ser salvo. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Ah, eu aceitei Jesus, eu vou ser salvo. Não é assim. Ah, eu fui batizado nas águas e vou ser salvo. Não é assim que funciona.
funciona, meu amigo. A Bíblia diz, aquele que crê e for batizado será salvo. Tu morreu naquela hora? Não, você vai continuar o quê? A viver. Você vai continuar a caminhar. E nesse momento, quem vai vir? O diabo. Não é Deus que vai provar você pós-batismo. Quem vai provar você é o Satanás. Ele vai trazer tudo aquilo para chamar a sua atenção, chamar você, vai causar muitos problemas para ver se você realmente abandonou ele ou não. E o Espírito Santo, ele vai estar lá no deserto também. Ele vai te dar suporte. Fazendo o quê? Lembrando você das coisas. Lembrando das palavras que você disse. Do juramento que você falou. É assim que funciona. E muitas pessoas, meu amigo e minha amiga, estão reprovadas. Ela mal iniciou, já estão reprovadas. Porque elas são interesseiras. Elas não querem o Espírito Santo, pastorão. Às vezes a gente tenta querer enfiar o Espírito Santo, mas ela não quer. Ela quer aquele mal dentro dela. Porque ela deseja aqueles desejos que ela tem. Desejo que é horrível. Desejos malignos. Desejos carnais. Ela não tem arrependimento quando ela peca. Ela não tem o pesar. Sabe aquele pesar quando você comete um pecado? Você diz, meu Deus, não. Ela limpa a boca e fala assim, eu não fiz nada. Que nem aquela mulher de Provérbios. Eu não fiz nada. E nisso ela vai morrendo e arrastando um bocado de gente com ela. Porque os seguidores dela vai seguir ela. Nós, nesse mês de dezembro, é um mês de acerto. É um mês de ou eu quero ou eu não quero. E muitos estão mostrando que eles querem. E eu louvo a Deus pelo fogo está aumentando para provar a cada um a sua lealdade. Guarde o seu coração, guarde a sua vida com Cristo, porque muitos vão se decepcionar. As pessoas estão em volta da gente para nos monitorar, para saber se você de fato e de verdade é de Deus. Você sabia que tem pessoa que faz jejum para saber se o homem de Deus é de Deus? Ela faz sacrifício para saber se você está falando a verdade. Olha só, está contigo 5 anos, 6 anos, 20 anos, e ainda quer prova da tua lealdade no altar. As pessoas são desleais, são infiéis e acham que você é. As pessoas são mentirosas e acham que você também fala mentira. Muitos vão se decepcionar naquele grande dia. Eu estava até falando para a obreira Thaís sobre as 10 virgens, não foi ontem? Foi ontem? Um dia desse aí. Elas dormiram o sono da morte. Elas não se preocuparam em buscar o Espírito Santo. Elas não se preocuparam com o azeite. E quando a porta da eternidade se abriu, elas não entraram.
elas foram lançadas nas trevas com gemido inexprimível. Olha só o que nós preparamos aqui no site de quarta-feira. Estava eu pedindo uma direção a Deus para poder falar com as pessoas e perguntando ao Espírito Santo o que eu poderia falar com o povo dele. E ele me deu uma direção sobre fazer isso em memória de mim. Não vou prolongar, já estou terminando já o culto. Só vou te conscientizar. E a pastora Rose já vai subir para apresentar a Santa Ceia. Pedir sua oferta e irmos para casa. Diz assim, ó. A Santa Ceia e a sua importância na vida do cristão. A Santa Ceia é uma das ordenanças mais importantes deixada por Jesus à sua igreja. Ela não é apenas um ritual, mas uma memória viva, memorial vivo e um momento de comunhão, renovação espiritual e exame pessoal. Participar da Santa Ceia é declarar publicamente que pertencemos a Cristo e que recebemos a obra da cruz. Entendeu, João? Isso, a Santa Ceia. Quando você participa da Santa Ceia, você está declarando para o mundo que você acredita no sacrifício de Jesus. Quando você é batizado nas águas, você está declarando para o mundo que não quer mais viver segundo o percurso do mundo. Eu não minto mais se eu mentia, eu não roubo mais se eu roubava, eu não me adultero mais se eu adulterava, eu não faço nada de errado como eu fazia, porque eu declarei uma comunhão plena com Deus, uma lealdade plena com Deus. Eu fiz uma aliança com Deus de viver uma vida reta e de respeitar a ordem da organização chamada igreja. Eu respeito o que é para ser feito. Eu não faço por fazer. Eu não faço reunião por fazer. Eu faço porque eu amo isso aqui. Eu sou apaixonado em fazer isso aqui. Eu sou apaixonado. Eu sou apaixonado em fazer a obra de Deus. Só que, antigamente, nós fazíamos a obra de Deus com mais intensidade. A gente ia para as vielas, a gente ia para os morros, a gente chegava tarde, saía cedo e chegava tarde. Mas hoje, meu amigo e minha amiga, eu já não sou mais um obreiro como antes, estamos como pastores e existe uma organização a ser o quê? Organizada. Não é mais só pregar o evangelho, agora você tem que administrar tudo. Você tem que administrar site, você tem que administrar publicação, você tem que administrar redes sociais, você tem que administrar conversas com outras pessoas, com outras autoridades, você tem que atender pessoas. O que você não vê
que acontece no particular da igreja é louco, meu amigo. Já começa de manhã, na madrugada. A pastora Rose já começa na madrugada. E se ela não, às vezes, desligar o telefone, não dorme. Não dorme. Por quê? Porque a obra de Deus já não é mais. Você já não é mais como antes. Você é do átrio. Você não é do átrio, você agora é do altar. E o sacerdote, ele tem que ficar praticamente 24 horas ligado ao altar. É por isso que a luz do altar não apaga. A luz do nosso altar aqui, ela não apaga. Ela fica uma luzinha aqui, pequenininha aqui, ó, acesa 24 horas, 360, não sei quanto dia. Acesa, mostrando que o fogo não pode apagar. Mas o fogo de muitas pessoas apagaram, pastora Rose. Porque elas estavam na emoção. Quando elas começam a ser descobertas, quando o Espírito Santo começa a revelar o que está dentro delas, elas fogem. Elas fogem. Aí diz assim, ó. A origem da Santa Ceia, Lucas 2,19. Fazei isso em memória de mim. Amém? Lucas 2,19. Olha o que o Espírito Santo ele deixou registrado nos escritos sagrados. Diz assim, ó. Lucas 22, 19. 22, 19? Isso. Amém. Diz assim, ó. E pegando um pão, tendo dado graça, o partiu e lhe deu, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Fazei isso em memória de mim. Se você não participa do corpo, o corpo de Cristo, quando nós nos alimentamos dele, não somente fazemos lembrança, versão do seu sacrifício, nós não somente lembramos do Senhor Jesus, mas também somos fortalecidos através da sua carne, através do seu corpo. O sangue, quando nós bebemos o suco de uva, a gente estamos nos limpando dos nossos pecados. Aí diz assim, ó. Jesus insistiu a Santa Ceia na noite em que foi. A Santa Ceia, ela foi feita na noite que Jesus ia ser traído, aonde o traidor apareceu. Todo ministério tem um traidor. Todo ministério tem um traidor. Às vezes a pessoa ela não sabe que vai trair o ministério. Ela não sabe que vai ser desleal à obra. Ainda ela não tem esse conhecimento. Você sabe como é que você se torna um traidor, um desleal? É com o percurso. No início você olhava o pastor e a pastora com reverência, com respeito. Aí, o tempo foi passando, o seu coração maligno, ele começou a manifestar vontades.
Ele começou a manifestar vontades, desconfianças, capciosas. Será que ele faz isso mesmo? Será que ele jejua mesmo? Será que ele é verdadeiro mesmo? Ao ponto de chegou ao meu conhecimento que pessoas fazem jejum para saber quem é o líder, se o líder está sendo verdadeiro ou não. Você conhece uma pessoa pelo que ela fala, pessoal. Você quer conhecer uma pessoa? Quem quer conhecer? Pelo que ela fala. Você vai saber se ela está mentindo ou falando a verdade. O mentiroso, ele não sustenta a verdade por muito tempo. Ele cria uma maquiagem, mas imediatamente ele se revela. Judas, ele foi revelado depois de 3 anos com Jesus. Ele já roubava, ele já traía Jesus. Judas, ele roubava Jesus, ele pegava as ofertas. Ele não devolvia aquilo que era da obra de Deus, ele pegava para ele. Só que a ganância dele foi tão grande que ele vendeu o próprio líder dele. Você vê, como é que você vende o seu líder? É quando você fala mal dele, você pega o seu smartphone e fica trocando mensagem, falando: poxa, ele foi grosso naquele dia, ele foi ignorante, poxa, não era para ele ter te tirado da posição que você estava. Você quer conhecer uma pessoa? Tira ela da posição dela. Tira ela, para ver se ela vai continuar a fazer o que faz, se ela vai continuar a fazer o que ela fazia. Se é amor, ela continua. Quantas vezes, né, pastor? Você está no banco, mas continuava fazendo o trabalho. Nunca paramos. Nós temos uma estrada longa, meu amigo. Esse que vos fala, pastor Ivanil, e o Espírito, você vê, 50 anos, eu era uma criança, né? Eu estou aqui olhando aqui, eu estou vendo já as rugas. Eu já estou ficando velho, cara. Eu era uma criança. Eu era que nem esses dois aí, esses jovens aí. Eu levava a obra de Deus quando jovem a sério, ainda mais agora depois de velho. Mais ainda. Se você não leva as coisas de Deus a sério, você está na igreja por estar para uma distração. Meu amigo, você está perdendo tempo. O problema é que a Bíblia diz: o meu povo sofre por falta de conhecimento. E você está tendo. Você está tendo. A gente não poupa em falar do conhecimento e da verdade. E tem pessoas que está vasta de conhecimento, mas é um sepulcro caiado, cheio de arrogância, prepotência, não enxerga um palmo à frente, espiritualmente falando. E Jesus está revelando os seus. É que nem aquela passagem que diz em Apocalipse: eles se declaram judeus, mas não são mentirosos. Todo mentiroso é filho do diabo. Todo aquele que fala mentirinha, brincando ou de verdade, é filho do diabo. Satanás é o vosso pai.
todo aquele que fala a verdade escrita da Bíblia, ele está conectado com Deus. Diz assim: ali ele revelou o seu corpo seria entregue e o seu sangue derramado para a salvação da humanidade. A ceia é, portanto, um memorial de redação. A Santa Ceia não é invenção humana, mas um mandamento direto de Jesus. Quando os cristãos participam dela, ele está obedecendo ao próprio Cristo e declarando que reconhece sua obra redentora. Não está aí na sua Bíblia, não. Isso aqui é uma explicação do versículo. Vou ler o outro para a gente já participar da Santa Ceia. Um memorial da cruz. 1 Coríntios 11, 26. Diz assim, ó: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anuncieis a morte do Senhor até que Ele venha. Quando eu anuncio a morte de Jesus, eu estou anunciando que eu tenho vida, porque Ele morreu por mim, quando eu aceito Ele como meu Senhor e Salvador. Foi como aconteceu no batismo, né? Você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador? E os jovens falaram o quê? Sim. A maior prova que você aceitou Jesus vai ser no seu dia a dia. Você vai mostrar se aceitou Ele ou não. Quando você obedece, quando você desobedece, quando você mente, quando você não se importa em querer ouvir o discurso da palavra de Deus. Acha chato, acha repetitivo, né? Hoje o pastor vive repetindo. Não é repetindo, é que você não aprendeu. Então Deus repete a palavra. É que nem o pai fala com o filho ou com a filha: faz isso. Ela não faz. Faz isso. Já limpou o terreno, já lavou a louça, já fez isso. Já fez. É uma repetição de algo que você não fez. Amém? Amém. Aí diz assim, ó: cada vez que a igreja participa da ceia, ela está anunciando ao mundo que crer na morte de Cristo como única esperança de salvação. A ceia é um sermão silencioso da cruz. Você sabia que para participar da Santa Ceia, você tem que se analisar? Você tem que se analisar. Quem pode participar da Santa Ceia? Nós não podemos dizer quem pode e quem não pode. Cada um conhece a intenção que está dentro de você. Você sabe se você é verdadeiro ou não é. Você sabe se você carrega um mal dentro de você ou não. Você sabe se você carrega um ódio dentro de você ou não. Você sabe. Você sabe o que está dentro de você. Eu sei o que está dentro de mim.
Eu sei. Eu estava vendo um trechinho de um filme, que eu nem sei que filme é esse, é um filme brasileiro, eu não sei o nome dele, e o rapaz, ele estava lá no topo da comunidade, e ele falou para Deus, fumando um cigarro, você sabe de quê, né? E ele falou para Deus assim, eu sou bandido. O cara falou para Deus, eu sou bandido de alma, mas eu quero mudar. Quando eu tomo uma decisão, eu tomo ela real. E ali Deus falou com ele. Na hora ele desceu a comunidade, chegou lá dentro da igreja e falou, quero me batizar. E o pastor batizou ele. Decisão de mudança de caráter é decisão que pessoa que tem que tomar. Eu botei um videozinho, quem viu do pastor que não quero casar, não vou casar. Aí ele botou um bocado de regra para Deus, tem que ser loura, olho verde e saber fazer pastel, porque eu amo pastel. Rapaz, o cara não ia na igreja, o cara não... Levantasse a estima dele, né? Tinha que ser do jeito dele. Mas ele já fez esses pedidos porque sabia que não existia. Mas ele esqueceu que Deus é Deus. E apareceu. A igrejinha acho que era igual essa aqui. Era uma igrejinha insignificante, pobrinha, que ele falou. Chegou lá, a menina foi lá fazer a visita àquela igreja. E tinha que ser virgem, não podia ter beijado ninguém, senão ele não queria. Exigente, né? E lá ele encontrou a moça. Parecia um anjo, ele falou. Olha, está casado. Está fazendo a obra de Deus. Quando se quer, consegue. E fez umas exigências e Deus topou. Foi que nem eu lembrei de mim há 25 anos. Ah, mas Senhor, não quero com filho não. Filho não, tem que ser solteira. Aí Deus vai e traz com uma prole. Só que Deus é bom, né? Deus, ele não vê como o homem vê. E anos depois ela estava só eu e ela. Como eu pedi. Porque a menina foi fazer a vida dela e ficou nós. E passou um período, nasceu essa criança aí, ó, bonita aí, ó, Ismael. Deus é bom, pessoal. Se você levar ele a sério, ele vai levar você a sério. Se você não levar ele a sério, o Espírito Santo não vai falar com você. A pior coisa que tem é o silêncio de Deus. A Bíblia diz que Deus andava com Ló. Deus, ele calou-se diante daquele cenário. Enquanto Ló não saiu, Deus não falou mais com Abraão. Às vezes você quer carregar mágoa, ressentimento, ódio, ciúme, inveja, maldade, desejar o mal para o irmão, que o irmão morra. Sabia que tem gente aí que está desejando que o irmão infarta, tem que morrer esse desgraçado. Eu atendi uma mulher. Só assim eu vou ter oportunidade. Eu atendi uma mulher uma vez, alguns anos atrás, que ela queria que o marido dela ficasse aleijado no hospital. E eu falei, isso não é de Deus não, porque é essa carne da tua carne. Eu conheci uma menina que ela namorava com um rapaz, ela começou a orar para que Deus viesse fazer ele ser provado, mandando mulher pro cara. E tá maluca? Você vai orar para mulher e você vai perder. Olha só como é que está o ser humano, né? Não, Deus tem que provar, para ver se ele é fiel mesmo. Rapaz, não é assim que funciona não. Não, mande mulher, manda 1000. Você vai ficar sozinha, meu amigo. Elas vão levar. Não, se ele é fiel, não é assim que se prova a fidelidade não, rapaz.
doido você. Misericórdia. Então é isso que o Espírito Santo, ele queria nos falar. Até aqui nos falou o Senhor.